Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Vinícius e este é o canal Alternativa Progressista. Este é o 14º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem o objetivo de rememorar as 434 vítimas do regime militar brasileiro, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e que jamais deve voltar a acontecer. Nosso personagem de hoje responde pelo nome de Pedro Domiense de Oliveira. Mas antes de falarmos de nossos personagens de hoje, eu queria que você desse um like neste vídeo, fizesse comentários, se gostar do vídeo, compartilhe com seus colegas e se não conhece o nosso canal, se inscreva no canal. Bem, vamos lá. Quem foi Pedro Domiense de Oliveira? Pedro Domiense ele era filho de Januária Domiense de Oliveira e de João Fagundes de Oliveira. Ele nasceu no dia 14 de maio de 1921 em Salvador, Bahia. Ele era funcionário público, nós veremos aí que ele era funcionário dos Correios, né? Era membro da diretoria dos Correios de Salvador e ele era membro do Partido Comunista Brasileiro. E foi morto pela ditadura no dia 7 de maio de 1964, em Salvador, Bahia. Bom, mas quem foi, então, Pedro Domiense de Oliveira e por que ele foi morto por agentes do Estado? Pedro Domiense ele era membro da diretoria dos Correios do Estado da Bahia e militante político do Partido Comunista Brasileiro. Ele era natural da cidade de Salvador, era esposo de Maria de Lourdes Santana Domiense, com quem teve 3 filhos. Seu interesse pela militância política teve início na época em que estudava no Colégio Central da Bahia. Segundo nossas fontes, Pedro teria concluído o curso de bacharel em Ciências e Letras, contudo não encontramos em qual instituição nosso personagem teria cursado. Ligado ao Partido Comunista Brasileiro desde jovem, antes de ingressar como funcionário público em 1950, no Departamento de Correios e Telégrafos, Pedro também trabalhou no jornal O Momento, onde manifestava seus interesses políticos e partidários. Além da carreira acadêmica e profissional, Pedro se destacou como presidente da Associação dos Poceiros do Nordeste de Amaralina, da sede beneficente dos moradores urbanos, e também foi presidente da classe dos fardados do Departamento de Correios e Telégrafos. Em decorrência do golpe instaurado no dia 1º de abril de 1964, as forças políticas repressivas responsáveis por derrubar o governo de João Goulart estavam em busca de silenciar pessoas que suspeitas de envolvimento com as atividades ditas subversivas, com muitas aspas aí, né? Ou seja, contrárias ao governo militar. Pessoas com o perfil de Pedro Domiense de Oliveira. Vamos falar um pouquinho das circunstâncias em que ocorreu a morte de Pedro Domiense de Oliveira. Pedro foi perseguido por militares por conta de uma operação realizada pelo governo do estado em 12 municípios da Bahia, em busca de encontrar militantes e políticos de esquerda que eram contra o regime militar vigente. Bastava isso, né, para que você fosse considerado um inimigo do regime militar. Naquela época, a Bahia era governada por esse sujeito aí, o Antônio Lomanto Júnior. Ele pertencia ao Partido Libertador e ele era desista de primeira hora do regime militar. E Pedro teria sido denunciado, então, pelo próprio chefe dos Correios, né, o João Massimiliano dos Santos, que era diretor dos Correios na época em que ocorreu o golpe. Levado por agentes do Exército no dia 4 de maio de 1964, Pedro Domiense foi torturado por 2 dias até ser encontrado agonizando pela sua mulher Maria de Lourdes, nas proximidades da base aérea de Salvador. Antes disso, no dia 5 de maio, Maria teve sua casa invadida por militares que estavam em busca de obter mais informações sobre a participação de Pedro no Partido Comunista Brasileiro. Os militares não traziam mandado de busca e apreensão, e segundo Maria, os agentes do governo teriam invadido a casa da família e destruído sua residência à procura de provas que supostamente incriminassem seu marido nas chamadas, com muitas aspas, atividades subversivas. Sem notícias do marido, Maria de Lourdes foi alertada por um vendedor ambulante no dia 6 de maio que Pedro estava quase morto nas imediações da base aérea de Salvador, local conhecido como Santo Amaro. Ela saiu à procura do marido e encontrou ele quase morto.
Ao solicitar a ajuda dos praças que guardavam a praça, que guardavam a base aérea, o militante foi escoltado até o quartel-general da 6ª Região Militar por membros do Exército e, na sequência, levado para o pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, onde veio a falecer no dia 7 de maio. É claro que essas mortes muito suspeitas, elas acabam tendo então choques de versões. Nós temos aí uma versão oficial, né, a primeira versão. A primeira versão da morte de Pedro, ela desconta no seu atestado de óbito que o laudo da necropsia apontou que ele teria. Claro, como ocorreu em boa parte dos que tiveram suas vidas ceifadas por agentes do Estado na ditadura, atentado contra a própria vida. Eu não posso usar aqui o termo correto, que senão o YouTube ele acaba bloqueando esse vídeo, tá? Mas assim, entenda-se, né? Ele teria então tirado a própria vida. Ele teria então ingerido veneno e por isso ele chegou nas condições em que chegou no hospital. Uma testemunha de nome Washington José de Souza, que foi seu companheiro de prisão, achou improvável essa hipótese, pois garantiu tê-lo visto machucado após sofrer sessões de tortura na 6ª Região Militar. O depoimento de José de Souza ele está presente no livro Direito à Memória e à Verdade, da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, editados pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República em 2007. Aí está a capa do livro. A pergunta que fica é: como uma pessoa presa nas dependências de um quartel teria tido acesso a uma substância tóxica? Como essa pessoa teria ingerido essa substância dentro do quartel e teria sido encontrado depois quase morto fora do quartel, sem que ninguém notasse, né, a sua fuga, a sua presença ou até a sua ausência? Segundo a versão que desmentiria a versão oficial sobre a morte do membro do Partido Comunista do Brasil, foi que ela teria sido induzido ou forçado a ingerir a substância tóxica após sessões contínuas de tortura, ocorridas entre o dia 4 e 6 de maio de 1964, no quartel da 6ª Região Militar. Corrobora com essa tese, além do relato de Washington José de Souza, o testemunho de Maria Helena dos Santos, funcionária do Departamento dos Correios e Telégrafos, que relatou que presenciou a prisão de Pedro no dia 4 daquele mês. Abrindo aspas para Maria Helena dos Santos, no mesmo dia 4 de maio de 1964, me dirigi à 6ª Região Militar para saber o paradeiro do Sr. Pedro Domiense. E o coronel Maurílio informou-me que ele estava preso e incomunicável. Retornei à casa dos seus familiares, que estavam tomada por soldados do Exército, e informei a sua esposa o que me foi dito pelo coronel Maurílio. Fecha aspas para Maria Helena dos Santos, funcionária do Departamento dos Correios. Bem, o Instituto Médico Legal encaminhou o laudo de exame do cadáver de Pedro Domiense e reafirmou que a morte foi causada por intoxicação e que os peritos teriam enviado fragmentos do estômago e fígado para exames toxicológicos, identificando a presença de substância utilizada em raticidas ou inseticidas. O corpo de Pedro, então, foi sepultado no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Investigação da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Essa investigação essa Comissão Especial de Mortos Desaparecidos foi levantada na década de 90 para apurar as mortes suspeitas durante a ditadura. Dadas as circunstâncias, no mínimo estranhas, da morte de Pedro, seu caso foi encaminhado então para a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e concluiu que Pedro Domiense morreu em decorrência da ação do Estado brasileiro no ano de 1964, em que as violações dos direitos humanos eram comungadas e realizadas pela ditadura militar implantada naquele ano. O testemunho de Washington José, companheiro de prisão de Pedro e sobrevivente da ditadura militar, contribuiu para prestar informações que dessem conta de que Pedro de fato foi torturado na 6ª Região Militar de Salvador. A certidão de óbito de Pedro ainda não foi alterada e continua como
abre aspas, né, suicídio através de intoxicação. O relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2015 recomendou a retificação da certidão de óbito de Pedro, bem como a continuidade das investigações sobre o caso, a fim de identificar e responsabilizar os agentes envolvidos em sua morte. Homenagens. Em Salvador, uma rua leva o nome de Pedro Domiense de Oliveira, localizada ironicamente no bairro de Castelo Branco. Porque, ironicamente, Castelo Branco ele foi o primeiro presidente da ditadura e organizou a caça às bruxas aos comunistas nos primeiros dias depois do golpe, razão pela qual Pedro acabou sendo preso, torturado e, ao que tudo indica, assassinado. Podemos observar aí no mapa, inclusive, que Pedro Domiense de Oliveira, que a rua Pedro Domiense de Oliveira se encontra em esquina à Via Castelo Branco. São coisas de Brasil, né? No dia 1º de abril de 2014, quando o golpe militar completava 50 anos, o nome do ex-militante do PCB foi lembrado na lista dos mortos desaparecidos da Bahia pelo deputado Valdenor Pereira, do Partido dos Trabalhadores. É esse aí que aparece na tela. No dia 28 de setembro de 2011, o estado de Pernambuco aprovou com unanimidade dos deputados da Assembleia Legislativa o projeto de lei número 336/2011, conhecido por instituir o Dia Estadual em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar brasileira. O nome de Pedro Domiense também está incluso na lista de vítimas que sofreram repressão do governo brasileiro. O livro Mortos e Desaparecidos Baianos, lançado no dia 2 de abril de 2014 pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, dá destaque ao nome de Pedro, que está entre os 28 citados no livro, que é um recorte do livro relatório Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. O exemplar virou referência para estudos da temática nas escolas. Pedro Domiense de Oliveira, brasileiro, casado, pai de família, trabalhador, morto aos 43 anos por agentes do Estado na ditadura militar brasileira. Nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixem de dar o like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com os colegas. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.